Bom, vamos continuar então no assunto do último vídeo que eu postei no canal, que é perseverança. Foi perseverança parte 1, este é perseverança parte 2. Você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Isaías Fagundes. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí, se inscreva no canal, compartilhe com amigos, com colegas, compartilhe com outras pessoas para que essa mensagem chegue, alcance um número maior de pessoas, talvez que você conhece. E também clique no sininho para que você seja notificado a cada vídeo novo que nós postarmos no canal. Pois bem, então eu vou, como eu já disse, falar sobre perseverança. Mas antes, não posso me esquecer que eu quero deixar um pouco, ser consciente aqui de alguns trabalhos que nós iremos fazer aqui nesse canal. Semana que vem, mais precisamente, não posso estipular os dias porque muita correria, às vezes não consigo gravar, mas semana que vem eu pretendo lançar uma série de vídeos. Esses vídeos eles têm um propósito. Qual é o propósito? O propósito de nós conhecermos um pouco mais e conhecermos a biografia de algumas pessoas que nós temos contatos constantemente, porém não sabemos a sua essência, não sabemos quem eles são. Eu até criei duas palavras dizendo eles são os conhecidos desconhecidos. Por quê? Um exemplo, tem pessoas que você tem contato constantemente, talvez a operadora de caixa lá do supermercado que você compra semanalmente, você vê essa pessoa, você tem contato com ela. Só que quando você enxerga para ela, você enxerga ela ou ele como somente um operador de caixa. Mas além de operador de caixa, existe algo muito mais profundo na história dessa pessoa, que talvez o conhecimento disto seria importante para nós termos uma visão mais humana das pessoas que nos rodeiam. Eu tenho notado isso. E eu quero começar falando então sobre a profissão que eu exerço. Eu sou promotor de vendas e trazer biografias de pessoas, histórias, entrevistas de pessoas que talvez você entra no supermercado, é um promotor de vendas, um repositor, um supridor, e você tem contato com essa pessoa, mas você enxerga ela somente como um objeto de serviço. É só alguém que presta serviço para você. Realmente é alguém que presta serviço, mas esse alguém que presta serviço, existe uma essência, uma história, uma biografia com essa pessoa, que talvez se nós olhássemos com outro olhar, talvez você destrataria menos essas pessoas, desvalorizaria menos essas pessoas, entenderia também a importância delas ali dentro, a importância de tais funções, porque nós olhamos no supermercado naturalmente, assim friamente, uma operadora de caixa é só uma operadora de caixa. Mas dentro de um funcionamento de um supermercado, ela tem uma importância gigantesca. Dentro de um supermercado, que é o exemplo que eu estou usando aqui, existe toda uma engrenagem e cada peça dessa engrenagem ela tem uma importância e cada peça tem uma estrutura e uma formação. E eu quero abrir com vocês, eu quero aprender um pouquinho mais, desvendar um pouquinho mais sobre esse ser humano que exerce essa função nesta engrenagem, essa peça, esse parafuso, essa qualquer peça necessária em tal aparelho, vamos assim dizer. Então não perca, a partir de semana que vem eu vou estar lançando alguns vídeos com esse propósito. Mas também continuarei e não perderei o propósito principal, que é essa reflexão bíblica que comecei fazendo nesse canal. Esse é o foco principal. Mas todos eles vão interagir numa coisa que eu quero chamar de teologia relacional,
uma teologia de relação com as pessoas. Não basta somente eu ter o conhecimento da palavra de Deus, não basta somente eu ter também a palavra de Deus na minha mão e eu não saber utilizar os princípios dela nos relacionamentos da vida, em todos os relacionamentos que envolvem a minha volta. Então, eu quero refletir com você até para a gente entender um pouquinho mais a nossa teologia. Quem sabe muitos eu sei que estão inscritos no canal e nos acompanhando não são cristãos. Esse canal, eu sou cristão, muitos assuntos cristãos postarei nele, mas esse canal ele é para todos, ele é para o ateu, ele é para o gnóstico, ele é para o cristão, para o livre pensador, para o espírita, ele é para todos que gostarem e quiserem nos acompanhar. Vocês são muito bem-vindos. Não há uma identidade fixa aqui para pessoas que devem ouvir. Não, todos que gostarem e que quiserem nos acompanhar são muito bem-vindos nesse canal e nós todos vamos aprender grandes coisas para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida intelectual. Eu quero crescer com vocês, desenvolver, operar num princípio chamado evolução espiritual, intelectual, pessoal. Então, você é muito bem-vindo a nos acompanhar. Então, eu vou entrar hoje aqui na continuação da palavra perseverança que nós começamos. Está em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 23 a 27. Você que tem uma Bíblia aí com você, pode acompanhar a leitura. Pode acompanhar a leitura aí para nós aprendermos um pouquinho mais. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Eu vejo aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre salvação. Ele está falando sobre o Evangelho. Ele está falando sobre coisas grandiosas. E ele está dizendo acerca do propósito dele. Ele tem um propósito, ele quer o céu. Ele tem um propósito, ele quer agradar a Deus. Ele tem um propósito, um alvo, um objetivo. E ele está dizendo que, fazendo uma comparação nesses versículos com um atleta. Olha só que forte. No 23 ele fala assim: e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Ele está comparando a busca que ele está atrás, e a igreja de Corinto que está recebendo essa carta, ele está dizendo para eles que, como um atleta que corre em direção à chegada, ao final lá, para ser premiado, com um propósito, ele quer correr, ele quer chegar na frente dos outros, ou ele quer chegar no objetivo, no propósito. Ele está dizendo: assim eu faço. Aleluia. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Ele está dizendo: correm muitos, mas um só chega lá. Claro que ele não está querendo dizer que só um vai chegar no céu. Não, não é isso. Ele apenas está fazendo a comparação para depois lá à frente ele diz assim, ó: correi de tal maneira que o alcanceis. Tem que correr com o propósito de vencer, com o propósito de chegar no final da carreira. E no 25, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível.
pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Olha só, ele está comparando, o atleta corre por uma coroa corruptível, que eles corriam e eles recebiam uma coroa de louro, os atletas gregos, né? Que é o que o apóstolo Paulo está se baseando. No final, eles chegavam no propósito, no objetivo, eles recebiam esta coroa corruptível, esse prêmio, essa medalha corruptível. Mas ele diz: não, eu não estou correndo por uma coroa corruptível, eu estou correndo por uma coroa incorruptível, uma coroa de valor, é o céu. E abrindo isso para a nossa vida, tanto para o principal, a corrida espiritual da nossa vida, a conquista, ela é feita como um atleta, ela é uma corrida. E ele mostra que o atleta, ele enfrentava e ainda enfrenta algumas coisas que fazem com que ele alcance o seu objetivo. O que é? Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ele está falando sobre subjugar o corpo, ele está falando aquelas coisas que um atleta fazia ou faz ainda hoje. A dieta, o treino, o desafio de acordar no horário para se enquadrar naquela condição para vencer a corrida. E entrando nisso, por isso que eu quero falar sobre perseverança. O atleta ele só chega sendo perseverante. Eu me lembro que uma vez o meu cunhado, Jader, que provavelmente está assistindo esse vídeo, ele postou num vídeo dele que uma atleta que corria, aliás, estava havendo uma corrida e uma atleta ela cansou no meio do caminho, caiu, não me recordo. Eu sei que ela estava no chão, tombada, e os outros continuaram correndo. Quando parecia que era para ela desistir, porque já era, as outras já passaram, ela estava caída, ela se levantou, ela acertou o passo, acelerou e alcançou as outras atletas. A nossa vida, em todas as áreas, tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Eu falei no vídeo passado. Porque a nossa vida, ela é feita, nós enfrentamos desafios constantemente. Na nossa vida, nós enfrentamos desafios em muitas áreas. Alguém que se propõe a alcançar um exemplo, uma formação,